Correção dos exercícios sobre a lei de Proust e lei de Lavoisier. Lembrando aí que a lei de Lavoisier diz que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, se eu tiver uma determinada massa de material reagindo com uma determinada massa de outro material, o material que estiver no produto, mesmo que seja de outra natureza, outras moléculas envolvidas, vai ter a mesma massa que tinha no reagente. Então, se eu somar a massa de todos os materiais no reagente, deve dar igual à soma das massas de todos os materiais que estão no produto. E a lei de Proust diz que as reações ocorrem por proporções definidas. Então, se a reação ocorre de uma molécula de A para uma molécula de B, se eu tiver 3 moléculas de A, vou ter 6 moléculas de B. Então, sempre proporcional. Vamos lá para o exercício, então, fazer a correção. Exercício 1. Sabe-se que 28 gramas de nitrogênio reagem completamente com 6 gramas de hidrogênio, formando amônia. Eu coloquei aqui, né, o nitrogênio, que o exercício mencionou, o hidrogênio, que o exercício mencionou. Eles vão reagir formando amônia. Vamos ver como que isso vai acontecer. N2, que é o nitrogênio, vai reagir com H2, que é o hidrogênio, e vai formar NH3, que é a amônia. Quanto de N2 o exercício mencionou? 28 gramas. De H2 mencionou 6 gramas. Quanto de amônia será formado, hein? Pela lei de Lavoisier, 28 mais 6 vai dar a soma da massa dos reagentes. E este valor tem que estar aqui no produto. Esta soma tem que estar aqui no produto. Então, nós vamos fazer 28 mais 6. Quanto que dá 28 mais 6? 34 gramas. Então, nós vamos ter 34 gramas do produto. Isso foi o que o exercício disse primeiro, né? Sabe-se que 28 gramas de nitrogênio reagem completamente com 6 gramas de hidrogênio. Então, coloquei aqui, ó, 28 reagindo com 6, que vai dar no produto 34 gramas de produto. Aí, ponto, né? E aí continua. Qual será a massa em gramas de amônia formada quando 140 gramas de nitrogênio reagir com hidrogênio suficiente para completar a reação? Então, ele está relacionando lá na pergunta qual a massa de amônia formada quando 140 gramas de nitrogênio reage. Ele está relacionando o quê? Quanto de amônia será formado quando certa massa de nitrogênio reage. Então, relacionando esses dois, nitrogênio e amônia. Nós já temos uma relação para eles, que é 28 gramas para 34 gramas. Quer dizer, a cada 28 gramas de nitrogênio que reage, 34 gramas de amônia são produzidos. 28 gramas de nitrogênio reagindo, 34 gramas de amônia sendo produzido. Nós vamos sempre colocar, pela regra de 3, dados referentes ao nitrogênio aqui, nessa primeira coluna, dados referentes à amônia na segunda coluna. Na primeira linha, nós vamos colocar o primeiro evento, o evento que a gente conhece os dois dados, o dado do nitrogênio e o dado da amônia. Na segunda linha, nós vamos colocar o evento que a gente conhece dado só para um deles, que é o que está sendo feito na pergunta. Qual será a massa de amônia? Então, já sei que amônia é X. Qual será a massa? Nós vamos descobrir quando 140 gramas de nitrogênio, ó, ele falou que de nitrogênio vão ser 140 gramas. Agora é só fazer a regra de 3, é só multiplicar cruzado. 28 vezes x, 28x é igual a 140 vezes 34. 28 está multiplicando, vai passar dividindo, nós vamos ter 140 vezes 34 dividido por 28. Agora é só fazer essa conta que a gente obtém a resposta. A gente pode vir cá e simplificar, por exemplo, por 7, eu posso dividir aqui por 7, aqui também por 7, obter, quanto que é 140 dividido por 7? É 20 vezes 34 dividido por, e 28 dividido por 7. 28 dividido por 7 dá 4, né? 4 vezes 7 é 28. 20 dividido por 4 ficou mais fácil do que 140 por 28, né? Mas dá o mesmo resultado. 20 dividido por 4 é 5.
Então, nós vamos ter aqui, ó, 5 vezes 34. Então, nós vamos ter 5 vezes 4 é 20, foi 2, 5 vezes 3, 15, 16, 17, 170 gramas. Quando reagirem 140 gramas de nitrogênio, nós vamos obter 170 gramas de amônia. Exercício 2. 46 gramas de sódio, vou anotar aqui, 46 gramas de sódio, reagem com 32 gramas de oxigênio. Então, mais 32 gramas de oxigênio, formando peróxido de sódio. Então, nós vamos formar, vai reagir esse tanto de sódio, esse tanto de oxigênio, nós vamos formar um certo tanto de peróxido de sódio. Quantos gramas de sódio são necessários para obter 156 gramas de peróxido de sódio? Bom, primeiro nós precisamos saber, para essa quantidade de sódio aqui, 46 gramas, quanto de peróxido de sódio é obtido? Sabemos que para obter o peróxido de sódio, 46 gramas de sódio vão reagir com 32 gramas de oxigênio. Pela lei de Lavoisier, nós vamos ter que o produto vai ter a massa igual à soma das massas dos reagentes. Então, 46 gramas mais 32 gramas. 6 mais 2 que dá 8. 4 mais 3 que dá 7. Então, nós vamos ter 78 gramas de peróxido de sódio. Cada 46 gramas de sódio equivale à produção de 78 gramas de peróxido de sódio. Então, se eu tiver 46 gramas de sódio, o produto vai ter 78 gramas de peróxido de sódio. Agora vamos lá. Quantos gramas de sódio? Então, quer saber de quem? Quer saber daqui, da primeira coluna ou da segunda? Quantos gramas de sódio? Então, quer saber da primeira. Quantos gramas de sódio serão necessários para obter 156 gramas de peróxido de sódio? Então, aqui, 156 gramas de peróxido de sódio. Bom, regrinha de 3, né? 46 gramas de sódio produz 78 de peróxido de sódio. Quantos produz 156? Multiplica cruzado, porque as grandezas são diretamente proporcionais. Então, vamos ter 78x igual a 46 vezes 156. 78 multiplicando passa dividindo. 46 vezes 156 dividido por 78. Se eu somar 78 mais 78, dá quanto, hein? 78 mais 78. 8, 8, 16 foi 1. 7, 7, 14, 1 que foi 15. Ó, 156, né? Então, significa que 156 dividido por 78 é 2. Então, nós vamos ter x igual a 46 vezes 2. 2 vezes 6, 12, foi 1. 2 vezes 4, 8. E 1 que foi 9. 46 vezes 2, 96 gramas de sódio. Então, são necessários 92 gramas de sódio para produzir 156 gramas de peróxido de sódio. Exercício 3. A reação de combustão do etanol, C2H6O, produz gás carbônico, CO2, e água, H2O. Calcule as massas X, Y e Z por meio dos dados fornecidos a seguir. Então, a reação está lá balanceada, né? C2H6O mais 3O2 nos reagentes, depois de reagir, produzem 2CO2 mais 3H2O. Essa é a reação que o exercício trouxe. E ele traz uma tabela onde ele mostra que 46 gramas de C2H6O vão reagir com 96 gramas de O2. Isso vai formar 88 gramas de CO2 e 54 gramas de H2O. Esses dados o exercício trouxe para nós. E o que o exercício pediu que nós calculemos? O valor de X, de Y e de Z. O exercício pede para a gente calcular as massas de X, Y e Z. Bom, então vamos fazer isso, né? O que nós sabemos? Que a cada 46 gramas de C2H6O, 96 gramas de O2
são consumidos. Então, vou anotar essa relação aqui, ó. 46 de C2H6O equivale a 96 de O2. E 9,2 de C2H6O equivale a quanto de O2? Veja que eu peguei esse pedacinho da tabela aqui, ó, e montei a regrinha de 3 com ele. É só multiplicar cruzado. 46x é igual a 96 vezes 9,2. X é 96 vezes 9,2 dividido por 46. Aí a gente já vai encontrar o x. Ó. 96 vezes 9,2 dividido por 46. X, 19,2 gramas. Então, a cada 92 gramas de C2H6O, nós vamos precisar de 19,2 gramas de O2. E de CO2? Nós vamos montar a regra de 3 agora com o Y. Aí nós podemos usar essa relação, 96 para 88, 19,2 para Y, ou podemos usar a mesma que nós usamos antes, 46 e 9,2. Vamos usar essa aqui, ó. 46 de C2H6O consumidos produzem 88 de CO2. E 9,2 de C2H6O vai produzir quanto de CO2? Agora é Y, né? Pus X aqui, agora é Y. Mais uma vez, só multiplicar cruzado. 46y é igual a 88 vezes 9,2. Y é 88 vezes 9,2 dividido por 46. E a gente obtém o Y. 17,6 gramas. Então, se a cada 46 gramas de C2H6O consumidos são produzidos 88 gramas de CO2, a cada 9,2 gramas de C2H6O consumidos são produzidos 17,6 gramas. São produzidos 17,6 gramas de CO2. E por último, o Z. O Z nós podemos fazer 46 para 54, 9,2 para Z e achar. Hoje a gente pode fazer a soma 9,2 mais 19,2, que é a soma das massas dos reagentes, igual a, tem que ser a soma das massas dos produtos, né? Então, você faz desse valor todo, subtrai 17,6 e vai dar o Z também. Ou usa a regra de 3, igual nós usamos nos outros casos. 46 para 54, 46 de etanol equivale à produção de 54 gramas de água, e 9,2 de etanol equivale a quanto de água? De novo, regra de 3, 46x é igual a 9,2 vezes 54. Z, né? 46Z, que agora nós estamos falando do Z aqui, ó. Então, nós vamos ter Z igual a 9,2 vezes 54 dividido por 46. Que dá 10,8 gramas. Então, o Z, ou seja, a massa de H2O produzida pela combustão de 9,2 gramas de C2H6O é 10,8 gramas. No exercício 4, o cálcio reage com o oxigênio, produzindo o óxido de cálcio, mais conhecido como cal virgem. Foram realizados 2 experimentos cujos dados estão listados na tabela a seguir, de forma incompleta. Então, nós temos aí a tabela, né? O cálcio reagindo com oxigênio, formando a cal virgem. Na primeira experiência, 40 gramas de cálcio reagiu com certa quantidade de oxigênio e formou 56 gramas de cal virgem. Pela lei de Lavoisier, a gente consegue descobrir esse X aí, essa massa de oxigênio, né? Afinal de contas, na hora que eu somar as massas dos reagentes, eu devo ter um valor que seja igual à massa dos produtos. Então, quanto que falta aqui, ó, para dar 56? 40 mais quanto que dá 56? A gente consegue calcular isso daí.
Para achar o Y e o Z, regrinha de 3, lei de Proust, proporção entre as massas em cada experimento. Aí o exercício pede, descubra os valores de x, y e z com auxílio das leis de Lavoisier, lei da conservação de massa, e lei de Proust, lei das proporções constantes. Vamos lá então. Pela lei da conservação de massa de Lavoisier, quanto que vai ser o x? Nós temos que somar o 40 mais o x, soma das massas dos reagentes, tem que dar a soma das massas dos produtos, que é 56, né? 56. 40 está mais, passa menos, nós vamos ter x igual a 56 menos 40. Então, x é 16 gramas. Ou seja, se eu somar 40 gramas mais 16 gramas, vai dar 56 gramas de cal virgem. Agora, o y e o z, a gente vai pela lei das proporções definidas de Proust. Olha só, se eu consumo 40 gramas de cálcio a cada 16 gramas de oxigênio, para consumir 32 gramas de oxigênio, quanto cálcio será consumido? Regrinha de 3, né? 40 gramas de cálcio equivale a 16 gramas de oxigênio. Quer dizer, cálcio primeiro, né? Que eu vou colocar cálcio e aqui oxigênio. Então, a cada 40 gramas de cálcio consumido, 16 gramas de oxigênio são consumidos. Quanto de cálcio vai ser consumido quando forem consumidos 32 gramas de oxigênio? Multiplicando cruzado, 16y igual a 40 vezes 32. 40 vezes 32 dividido por 16, ó. 40 vezes quanto? 32 dividido por 16 é quanto? É 2. 40 vezes 2 dá 80 gramas. Então, se nós consumimos 40 gramas de cálcio, consumiremos também 16 gramas de oxigênio. Mas para consumir 32 gramas de oxigênio, vamos ter consumido quanto de cálcio? 80 gramas. Veja que dobrou a quantidade de oxigênio, vai dobrar a quantidade de cálcio também. E o Z? Como é que nós vamos encontrar o Z? Podemos fazer uma proporção, 40 equivale a 56, 80 equivale a Z. Podemos fazer 16 equivale a 56, 32 equivale a Z. Ou nós podemos lembrar da lei de Lavoisier, que diz que a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos. E aí eu apenas somo 80 mais 32, que está no reagente, e vou descobrir qual massa vai dar lá no produto, que é 112 gramas. Então, nós vamos ter 112 gramas de cal virgem quando reagir 80 gramas de cálcio e 32 gramas de oxigênio. Outra maneira de ver isso também é essa, ó. Dobrou aqui, 40 virou 80, 16 virou 32, né? Dobra aqui também, ó, 56 vezes 2, 112. Na reação de neutralização do ácido clorídrico pelo hidróxido de magnésio, sabe-se que 73 gramas do ácido reage com 58 gramas do hidróxido, com formação de 36 gramas de água. Baseado nessas informações, e utilizando a lei de Lavoisier, determine a massa do outro produto desta reação, o cloreto de magnésio. Bom, então, vamos lá, né? Nós temos o ácido clorídrico, mais hidróxido de magnésio, e isso aí vai formar cloreto de magnésio mais água. Aí o exercício falou que 73 gramas do ácido reage com 58 gramas do hidróxido para formar 36 gramas de água. Qual que é a massa do outro participante da reação? Quer dizer, esse está aqui, ó, que massa é essa?
Olha, se eu somar 73 mais 58, vai ser a mesma massa que está lá, que é o X que nós queremos, mais 36. 36 está mais, passa menos, nós vamos ter 73 mais 58 menos 36. É isso que nós queremos descobrir. Essa é a massa. 73 mais 58 menos 36. 95 gramas de cloreto de magnésio.